Olá pessoal, bom dia. Estou prontíssima para ir para academia. Hoje estou saindo um pouquinho mais tarde, já são mais de 11 horas, mas eu vou fazer pelo menos uma horinha de academia. Vocês já sabem que eu faço os exercícios, vocês já viram alguns que eu faço lá, e eu não vou gravar nem o trajeto, nem lá na academia, até porque eu preciso otimizar o meu tempo e eu quero bater um papo com vocês hoje à tarde a respeito de algumas mudanças que eu fiz no canal e que eu quero a opinião de todos para saber se isso é interessante para vocês ou não, tá bom? Então, me aguardem até mais tarde. Estarei aqui para esse bate-papo. Opa, fiz um vídeo. E esses cabelos aí? Bom, gente, missão cumprida. De hoje tá pago. Olha só, tô derretendo. Agora só um banho pra me refazer. Olha aqui. Graças a Deus. Bom, gente, aqui já é período da tarde, pós-almoço. Eu resolvi trocar o fio do meu varal. O que acontece? O fio do meu varal, ele arrebentou. Um antigo que estava aí. Eu já estava bem gasto já estava pedindo para trocar mesmo. Aí o que nós fizemos? Eu coloquei um outro fio de varal de nylon, só que a metragem não foi a correta. Então, ele não descia totalmente, ficava muito no alto para mim, estava me dando trabalho. Aí nós compramos um outro fio, parece um fio de algodão, mas na realidade a gente sela ele com fogo, né? E acaba dando certo, né? Ele parece que tem uma mistura de polietileno, alguma coisa assim. Deu super certo, bem macio, fácil de descer e subir. E eu e meu marido, nós fomos ali fazer a amarração. Muito mais eu do que o marido, né? Que o marido falou assim, não, é um quebra-cabeça, eu não sei mexer nisso, faz você, depois eu vou lá e aperto os nós. Foi assim que foi feito. Aí eu fui com o meu jeito, quis colocar bem nivelado, para não ficar torto nem nada. Fui fazendo do meu jeito até que deu certo. E aí, posteriormente, vocês vão me vendo aí estendendo a roupa, já deixando tudo em ordem. E eu vou colocar uma musiquinha aqui e depois eu volto para conversar mais com vocês. Até já! Pronto, gente, varal devidamente colocado, as roupas pretas escuras já estendidas, e aqui eu já dei um jeito na minha área de serviço, já está mais ou menos precisando de uma boa limpeza, principalmente nesse tanque, mas já está com outra aparência. Aqui tá as minhas... Boa noite, pessoal. Eu falei que eu vinha após o almoço, que eu vinha à tarde, bater um papo com vocês, mas acabei fazendo outras coisas e só consegui vir agora à noite. Bom, meu dia foi bem corrido, né? Eu fui na academia, de manhã cedo eu fiz algumas coisas, né? Adiantei algumas coisas aqui em casa, o marido ficou fazendo almoço. Eu fui na academia, eu saí de casa, já passava das 10h30.
Era, não era, já era 11 horas. 11 horas. Cheguei em casa, era quase 1 hora da tarde, aí só parei para almoçar e aí descansamos um pouquinho. Eu fui arrumar o varal junto com o marido. Na realidade, eu acabei porque o varal de teto é um quebra-cabeça. E o fio de nylon dele, o antigo, já estava bem ruinzinho, e ele estava desfiando até que arrebentou. Aí eu não queria comprar um que eu não sei dizer, é um fio encerado, é um fio até que eu gostei, interessante. Ele é de algodão, mas ele é encerado, tanto é que a gente usa o isqueiro e ele gruda. É, e aí eu comprei um de nylon, só que ele tinha só 10 metros e ele não ficou legal. Então, toda vez que eu abaixava, eu não tinha a parte de baixo para poder complementar e ele acabava batendo na minha cabeça. Então, já estava me irritando aquilo e eu acabei tendo que trocar. Aí fizemos isso hoje, já estendi roupa, tal, e quando deu mais ou menos, e eu fui adiantando meu crochê. Aí quando deu mais ou menos umas 5 horas da tarde, né, a gente saiu, porque amanhã eu tenho eu tenho que ir na concessionária, que nós vamos fazer a revisão do nosso carro, e é lá na Zona Leste. E então, com isso, nós vamos aproveitar e vamos fazer uma visita para o meu sobrinho, que ele fez uma pequena cirurgia, e aproveitar já ver as pessoas da família, sobrinho, ver minha irmã e tudo, que tudo mora no mesmo prédio. Enfim, aí nós vamos aproveitar e fazer essa visita, já que nós vamos para a Zona Leste, a gente vai fazer uma coisa só. Que a gente vai adiando, adiando, mas como tem essa distância, então quando a gente tem que fazer alguma coisa para aqueles lados, a gente já aproveita e vê se dá para encaixar as visitas, né? Com isso, eu fui terminando aqui o meu tapete, né? Aqui eu já fui fazendo o bico, né? Ele ficou bem interessante, né? Parece que tá embabadado, mas não está, tá? Depois eu vou passar o produtinho nele, ele vai ficar bem assentadinho, tá? E aqui eu acabei já terminando de fazer o bico essa aula é o que eu queria saber de vocês, se vocês têm interesse em aprender. Esse tapete eles chamam de Unaflor, né? Então, tem várias artesãs que fazem esse tapete, mas eu acabei pegando a flor de uma, olha, só para vocês terem uma ideia. A flor eu peguei com a Loren. Essa base eu peguei com uma outra artesã, não lembro se é Fernanda, alguma coisa assim. Essa base eu peguei com uma outra artesã. Essa parte daqui do relevo eu peguei com a Luciana. E o bico eu acabei fazendo por minha conta, porque eu comecei fazendo com uma outra artesã e não deu muito certo. Faltou só uma casinha para eu não desmanchar toda a parte e ter que encaixar mais uma argolinha. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer meu bico somente de dois, pulando de 3 casinhas, né? 2 casinhas na realidade. É uma, duas, pulando 2. E de 2 em 2. A outra acho que era de 3 em 3. E aí não ia dar muito certo. Mas assim eu fiz meu bico e acredito que deu certo, tá? Eu vou passar o produtinho. Acho que não vai ficar embabadado, não. Eu achei que vai ficar bonito. Olha só. Aqui eu vou mostrar para vocês. Então ele tem essa flor. Ela ficou uma flor bem repolhuda, tá? Ela não é só uma flor catavento normal, tá? Ela tem mais uma parte aqui embaixo, uma base aqui embaixo. E aí eu fiz a base com as divisãozinhas, né? Os bloquinhos de 3 em 3. E também fiz com esse acabamento aqui em relevo, que eu achei que ficou bem bonito. Colocando esses 2 tons aqui, ficou bem legal. Eu gostei. Digam aí se vocês gostaram. E aí eu tô com uma ideia. Vocês viram que eu lancei a aula do tapete Jaqueline para canhoto, né? E eu coloquei para destro também, tá? Então já está no canal. Quem não assistiu, vai lá e assiste, tá? Volta os vídeos anteriores e assiste porque tá bem interessante. Tá? Eu procurei fazer bem didático, bem detalhado. Inclusive é bom até para eu ter um retorno de vocês, para saber se vocês entenderam, se tem alguma coisa que ficou mal explicada, porque foi a primeira aula que eu fiz, a primeira videoaula
eu ensinando a fazer o crochê, né? Que na realidade muitas pessoas me cobravam e eu só falava assim: ah, mas eu ainda não tenho nenhuma aula. Ah, você vai dar aula? Não, eu ainda não. Por enquanto eu só vou fazer. E assim foi passando o tempo, foi passando o tempo, até que uma colega minha pegou também e falou, perguntou para mim se eu dava aula de crochê. Eu falei para ela que não dava. Aí quando eu montei o canal e comecei a mostrar minhas peças de crochê, eu falei, por que eu não coloco também as videoaulas? Se tiver uma boa repercussão e as pessoas não se incomodarem, eu continuo colocando as videoaulas misturadas com a minha organização de casa, apesar que eu não tenho postado muito vídeo de organização, porque graças a Deus eu estou com uma diarista, né? Eu chamo de secretária do lar, né? Uma ajudante, né? Então, eu estou com uma pessoa que está vindo para mim e isso está me ajudando muito, muito, muito. A limpeza mais pesada ela está fazendo e aí fica só com a parte da organização, passar um aspirador, coisa rápida, tirar um pó, então assim ficou bem mais light. Né? O banheiro é óbvio que a gente tem que estar sempre limpando, a cozinha tem que estar sempre passando um pano e assim vai, né? Mas assim, bruto, bruto, bruto de limpar azulejo, limpar parede, limpar vidro, porta, organizar todas as coisas assim, é ela quem está fazendo. Então, para mim, está sendo uma mão na roda, tá? Tem me ajudado bastante. Tá? Não, eu já tinha essa pretensão, já tive outras vezes. Aí eu tô quase 2 anos mais ou menos que eu tô sem diarista. E aí não achava uma pessoa de confiança, não achava uma pessoa que fizesse as coisas de acordo com o que eu gosto, né? Tive uma anterior a essa que deixou um pouquinho a desejar em alguns aspectos, não vou entrar em detalhes, né? Mas aí eu fiquei com um pouco de receio de pegar outra. Mas as demais, graças a Deus, todas elas foram muito, muito boas para mim, fizeram as coisas do jeito que eu gostava. Então, foi por algumas intercorrências, não deu para continuar, cada uma teve uma situação e por aí vai, né? Bom, enfim. Então, por conta disso, eu consigo fazer um pouco mais de crochê, né? Tô tendo um pouquinho mais de tempo para poder fazer o meu crochê. Estava com algumas encomendas, né? Já priorizei as encomendas e agora eu estou fazendo pronta entrega. Aí, junto com as pronta entregas, eu resolvi colocar aulas, né? E uma das aulas aqui são esses tapetes, né? Esses conjuntos de tapete que eu achei bem interessante. Então, eu vou fazer duplas de tapete, né? Esse daqui é o Una Flor, como eu já tinha falado para vocês. Eu vou colocar ele de cabeça para baixo só para vocês verem a flor, que eu achei que ficou bem legal. Pretendo fazer com outra combinação, tá? Eu tenho aqui um outro que é um marrom, eu esqueci o nome, tronco. Eu acho que é tronco da Barroco. Também acho que vai ficar bem legal. Esse aqui acho que é deserto. Não lembro direito o nome da cor, mas depois eu vejo para vocês. Bom, aí eu tô fazendo esse Una Flor, que eu pretendo dar aula desse tapete, né? E ainda nessa febre do tapete Jaqueline, eu vou fazer esse para vocês. Então, a próxima aula eu vou fazer com esse daqui, tá? Então, atentem-se aí, porque eu vou colocar esse tapete Jaqueline com tulipas, né? Eu achei muito, muito bonito, gostei da combinação. Ele vai ter uma foto de capa bem legal, né? E eu vou fazer o conjunto. Eu acho que vai ficar muito, muito interessante, tá? Então, essa vai ser a nossa próxima videoaula. Aí, digam aí se vocês estão achando interessante misturar a videoaula com a organização da casa, porque assim, eu sou uma dona de casa comum, né? Uma dona de casa que tem algumas responsabilidades, mas que por conta de já estar aposentada, os filhos casados, então, como é só eu e meu marido, a gente tem um tempinho a mais para poder fazer mais algumas coisas. E aí eu estou me dedicando a fazer o crochê que eu tanto gosto, e fora isso, também se eu posso, por que não ensinar pessoas que têm interesse em aprender, né? Então, assim, eu resolvi tirar esse tempinho para
ensinar o que eu aprendi com a minha mãezinha, o que eu aprendi ao longo da vida e também com a própria internet, com o próprio YouTube, com tantos artesãos aí espetaculares. Lauren Crochê, Luciana, eu não lembro o sobrenome dela, Viacelli, alguma coisa assim. Tem também a Guria Crochetando, que eu gosto muito dela. Eu achei que ela está um pouquinho sumida da rede, tem alguns dias que eu não vejo nenhuma publicação dela, mas tem tantas outras, Fernanda, eu não quero ficar falando, Samila Crochê, tá? Eu não vou falar todas que eu sigo, porque eu posso esquecer de alguém e depois, né, não quero chatear ninguém. Tanto que quando eu fiz esse tapete, eu peguei dicas de várias artesãs, né? Eu não comprei aula, mas eu peguei a base de uma, que acho que foi da Samila mesmo, e aí eu só fiz com a minha pontuação. A tulipa eu peguei com outra, né? Apesar que não tem muito segredo, é mais a contagem de pontos. E a parte do ponto cruzado, eu tive que fazer, eu vi com várias artesãs, mas na realidade o aumento de pontos aqui na parte do oval, eu tive que usar a minha própria técnica. E essa daqui que eu vou passar para vocês, como eu passei desse tapete que eu fiz, né? Que foi da aula anterior. Tá? Esse foi da aula anterior, ele não tem as tulipas, mas a base é a mesma que eu vou fazer, só que vai ser um pouquinho menor, tá? A base vai ser com uma pontuação um pouquinho menor, né? Ela vai ficar um pouquinho mais curtinho, né? Eu acho que vai ficar adequado. E a base, então, eu usei essa técnica aqui que eu vou ver se eu consigo passar novamente para vocês. Enfim, as tulipas, como eu já mencionei, eu peguei com uma outra artesã e a base eu tive que usar a minha criatividade. E aí fui fazendo assim e deu certo, né? E aí eu vou passar tudo o que eu fiz de interessante. Também, nessa aula passada, eu falei com vocês a respeito de um ponto alto falso. Mas eu estava vendo a aula da Luciana, se eu achar o arroba dela lá, eu vou colocar aqui para vocês. Não sei se eu vou achar, mas se eu achar eu coloco, tá? Eu achei interessante como ela faz o ponto alto falso. Inclusive quando ela inicia as carreiras. Eu achei bem interessante então, e mais prático. Então, assim, a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Independente de quem já sabe ou não, mas a gente vai fazendo e vai vendo o que fica mais interessante. E eu achei que o dela fica bem interessante. A gente não sofre muito para buscar o ponto lá atrás e nem fica tanto volume na frente. Então, eu achei que ficou legal. Apesar que eu gosto dessa minha técnica, mas quanto mais a gente for aprimorando, melhor, né? Aí eu queria até que vocês comentassem se vocês estão gostando, se alguém assistiu a aula, se alguém gostou. E comentem, digam aí, deem a opinião de vocês, se vocês acharam que é uma boa, ou acharam que eu devia criar um novo canal. Aí o que eu pensei, não sei se vocês concordam comigo, eu pensei assim, de colocar algumas aulas, né, aqui com vocês. E se futuramente isso começar a atrapalhar o andamento do canal, eu crio um outro canal somente para o crochê. Aí digam aí se vocês acham que isso é interessante ou se não tem problema de colocar aqui nesse canal, porque eu acho que o cantinho ficou tão aconchegante, com tantas coisas que eu preparei, inclusive tem uma musiquinha que vai vir agora aí, não sei se eu vou conseguir colocar nesse vídeo, mas vai ter uma musiquinha aí. Uma musiquinha já falando sobre o cantinho da Su Ferrari, que eu achei bem interessante. É isso, gente. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. É noite já. Amanhã eu tenho que acordar bem cedo, porque tem a revisão do carro, né? Eu tenho que chegar lá às 8, e como na Zona Leste eu pego o trânsito, aqui em São Paulo é assim. A gente vai ter que madrugar. Então agora eu vou tomar um outro banho, né? Que eu joguei uma água só para poder tirar o que eu estava suada da academia. Mas agora eu vou tomar um banhão, eu vou colocar meu pijaminha e vou para a cama. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E eu pretendo, nesse vídeo ainda,
ver se eu consigo encaixar algumas coisas do meu dia de amanhã. Então, para não ficar a não ser que esse fique muito longo. Se esse ficar muito longo, eu deixo para o próximo, tá? Que aí no próximo eu junto o que eu vou fazer, né? E o que eu fiz, o que eu vou fazer no dia de amanhã, né? E o que eu vou fazer nos próximos dias, pode ser. Porque a aula mesmo, eu pretendo gravar somente, começar na sexta-feira, talvez, né? Vamos ver se eu consigo começar na sexta-feira. Como agora eu já peguei mais o jeito da aula, que a primeira a gente nunca esquece, né? Sempre acaba dando um pouquinho mais de trabalho, mas a segunda eu acho que vai ser mais tranquila. Então eu vou tentar ver se eu consigo gravar na sexta-feira. Se eu não conseguir, no final de semana eu tento ajustar, apesar que é aniversário do filho, e aí eu não sei como é que vai ser a nossa correria aí no final de semana. Mas pelo menos no sábado de manhã eu sei que eu estou desocupada. Então vamos ver se eu consigo entre sexta-feira e sábado pela manhã, ver se eu consigo encaixar essa próxima aula aqui, que eu acho que vai ser muito, muito legal, tá bom? Então me aguardem aí, e eu agradeço a todos que estão curtindo, a todos que estão assistindo, compartilhando, e eu preciso somente que vocês comentem qualquer coisa. Quem não quiser escrever nada, coloca um coraçãozinho, coloca um emoji, né? A gente fala com um coraçãozinho, ou com ok, ou também se não gostou, coloca que não gostou. E eu queria muito ouvir de vocês, se vocês estão gostando, se o vídeo está bem claro, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer para que vocês, para que não fique chato, né? Aqueles vídeos chato, cansativo, repetitivo, com tantas coisas, né? Então eu quero ter essa observação. Sueli, você repete muito tal coisa. Sueli, eu gostaria que você fizesse mais vídeos assim, ou assado. Eu acho que é tão interessante a gente ouvir esse tipo de coisa, que ajuda muito, muito, muito. E continue compartilhando, curtindo, mandando mensagens, que isso vai fazer com que o vídeo tenha engajamento e o YouTube distribua para outras pessoas, tá bom? Então, gente, vou me despedindo aqui de vocês. Não sei se vai dar para encaixar outro vídeo, mas se não der, eu já me despeço por aqui. Um super beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Vem, vem, vem pro meu cantinho, tem crochê feito com carinho, cantinho da Su Ferrari, onde o crochê faz sorrir.